para me usar. Glória a Deus. Se a gente prestar atenção direitinho, a gente vai vencer todas, igual eu falei lá ontem no monte, né? Deus não chamou ninguém para ficar sofrendo, ficar pegando, não. Se bem que você tem que aprender uma coisa, você está esperando uma bênção do Senhor? Pastor, eu estou. Não é que Deus vai deixar você sofrer, destruir você, nem faz nada de propósito, não, mas sempre tem uma lutinha antes. Mas não é Deus que está fazendo isso com você. O inimigo, ele tenta atrapalhar a sua bênção. Pastor, o que você tem que fazer? Perseverar em orar. Entendeu? Não sei. Poxa, eu oro. O negócio não acontece. Cada hora é um impedimento diferente, pastor. Então, o que é? Não sei o que. E agora? O que é? Não sei o que. Entendeu? Agora não é mais isso não, é mais não sei o que. Aí quer dizer que você fica assim, ué. Meu Deus do céu. Quando cabeça vai chegar? Meu Deus, sufoco. Está na hora uma coisa, está esperando a Deus, esperando uma coisa, a cabeça está fugindo dali. Não. Deus não está querendo impedir que essa bênção chegue até você, não. O inimigo tenta impedir a resposta da sua oração. Você tem que ser perseverante. Pastor, e aí? A senhora tem alguma coisa aí que me comprove isso na palavra? Vamos lá para o livro de Daniel. Às vezes, o inimigo tenta impedir a resposta da sua oração. Está demorando um pouco, mas vai chegar. Porque tudo aquilo que Deus determinou, que é seu, o diabo ele pode tentar impedir, mas ele não vai conseguir impedir de chegar até você. Entendeu? Sim ou não? Eu lembrei de uma coisa. Quando eu estava com aquela causa, uma causa minha na justiça, que eu casei, né, assim, eu sempre via com Samuel a vida toda, desde muitos anos. Só que casado no papel, a gente tinha pouquinho tempo, porque a gente viemos com a presença de Deus, a gente morávamos juntos, resolvemos oficializar. Só que quando Samuel faleceu, tinha menos de 2 anos que a gente era casado no papel, embora a gente vivesse muitos anos juntos. Aí, quando eu fui dar entrada, eles negaram a minha pensão. Primeiro que eles negaram porque tinha menos de 2 anos. E segundo que eu esqueci de falar sobre a Yasmin. Aí, depois a advogada falou, não, porque você falou que você tinha uma filha que era de menor, ela também tem direito. Aí vai ter que mexer no processo de novo. Aí mexeu lá no processo. O que foi, gente? Ele não quer. Quer não, Natasha? Natasha já jogou fora, gente. O celular. Ai, sobreviveu? Barulhou. Aí, o que acontece? Aí de entrada, aquela coisa toda, mesmo assim, com a certidão do Igor. Quantos anos o Igor tem, gente? A Natasha, quando você está na idade da João Gosta, aí a amiga, quer dizer, pela idade, se eu vou botar assim, só pela idade do meu filho, ele já tinha, na época, 20 e poucos anos, que eu não lembro se eu tinha 23, né? Acho que ele tinha 20. Porque eu dei entrada lá na pensão, acho que ele tinha 23 ou 24, nossa. Poxa, 22, um negócio assim, não foi? Mas pô, só pela idade dele já estava dando para ver, né? Mas, enfim, eles, com toda a conta de luz, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, mesmo assim eles negaram. Tem que ter uma lutinha antes, não tem jeito. Aí a gente, então foi, a mulher abre o processo, a doutora e tal. A gente foi a Rose como testemunha, a Zuleide, né? Eles queriam 2 testemunhas,
que conhecia a gente antes do casamento no papel. E elas realmente conheciam, porque quando elas vieram para cá, elas muito antes da gente casar, porque quando a gente casou, ela também foi nossa testemunha, não foi? Aí a gente foi lá, deu uma entrada e tal. Irmão, que batalha para pegar aquela pensão. E orando. Aí isso ainda demorou 3 anos. Aí orando a Deus, pedindo a Deus, orando a Deus, sabe o que aconteceu? Quando Deus abençoou, que saiu aquele dinheirinho para mim, saiu um dinheirinho atrasado e tal, fui lá no banco, teve que dar entrada no banco, tem aí uns dias para cair na conta. O dinheiro estava no meu celular, com a conta aberta no Pix, estava todo ali, porque estava no cartão, mas estava tem um aplicativo. O dinheiro estava todo ali, com a conta aberta. Tentaram me assaltar aqui no portão. E quem que tentaram levar nosso, Natália? O celular que estava com a conta tudo aberto. Você está entendendo? Lembra daquela vez que eu falei que tentaram assaltar a gente? Puxar terno pelo cabelo, tentando pegar o celular da mão dela. Aí eu fiquei pensando, olha só como é que o diabo, ele não gosta de ver ninguém bem. Tipo assim, ele tentou impedir daquela bênção chegar até mim. Depois ele tentou tirar de mim. Porque se ele leva o celular com aquela conta aberta, já era. Até eu dar baixo naquele cartão, o Pix estava aberto. Você está entendendo? Eu ia fazer a festa, pegar o dinheiro, zerar a minha conta. Só que aí, o que acontece? Quando ele tentou fazer isso, que ele puxou e que ele ia pegando o celular, tem gente que não acredita em fé, né? Tem gente que não age pela fé e não acredita. Mas aí eu olhei para ele e eu falei, demônio, solta esse menino em nome de Jesus. O cara fez assim, deu um pulo, pulou na moto e foi embora. Ele não levou o celular. Os dois, sumiu. Aí eu falei, engraçado, nunca tentaram assaltar a gente no celular. Logo naquele dia que a conta estava ali, estava aberta. Ele tentou tirar. Primeiro ele tentou impedir de chegar até a mim. Depois ele tentou tirar. Mas isso não era só para me prejudicar. Era para prejudicar também a igreja. Porque, não fiquei milionária não. Mas o dinheirinho que eu peguei, eu dei meu dízimo, que naquela época eu lembro que ajudou muito o pastor lá na igreja. Ele estava passando uma expansãozinha. Tinha conta lá, estava mesmo lá de conta lá na igreja, ajudou muita igreja. E aquele dinheirinho também ajudou muita gente. Tinha algumas pessoas da minha família que estavam precisando muito de ajuda, eu também consegui ajudar um pouquinho cada um, então o diabo é sujo. Aí você, é Deus que não quer ver. Não é Deus. Nem tudo que acontece, gente, é Deus. Às vezes o diabo tenta impedir. É que nem eu estou falando para você, às vezes você está esperando uma bênção, você não está entendendo que está havendo uma lutinha antes da bênção chegar, você está pensando até que é Deus que está fazendo isso, não é Deus. Você tem que orar, tem que ser perseverante, e você tem que saber, tem horas que você tem que saber esperar a resposta. Se você não conseguir, se você for ansioso e não conseguir esperar a resposta, você pode estragar a sua bênção. Porque você tem que entender que o demônio às vezes também tenta impedir a resposta da sua oração. Por isso que você tem que ser perseverante. Entendeu? Então lá no livro de Daniel está falando sobre isso. Aí você abre mão, ou você não ora mais, quer saber, não vou orar mais por isso não. Próximo não tem jeito, já orei. Aí, ou então você vai, joga os pés pela mão, age do seu jeito, faz assim não. Faz assim não, fica crendo, espera no Senhor, tenha paciência, entendeu? E agora você vai entender por que, às vezes, o que está acontecendo. Quando você está pensando que é só você orar e pronto, Deus vai te fazer o negócio. Não, no mundo espiritual há uma batalha. Há uma batalha. Deus quer que você seja abençoado, mas o diabo não quer. Então
Você tem que pegar firme na oração. Ó. Eu acho que até hoje, se eu preguei, eu acho que eu preguei só uma vez essa palavra aqui na igreja. Muitos anos que eu não prego essa palavra. Está com celular para estar? Deixa quieto, achei aqui. Obrigada. Lá no Daniel 10, Daniel capítulo 10. Acharam aí? Versículo 1. Todo mundo achou? Seja perseverante. Não fica achando, não, eu já orei, Deus não quer me dar, que Deus não quer fazer. Não é nada disso. Você tem que ser uma pessoa insistente, perseverante, amarrar o mal, mandar embora. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias, não é isso? No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Preste atenção aqui, não é revelado só a Daniel, não. Mas nesse ano foi revelada uma palavra a ele. A palavra também é revelada a mim e a você. Através da Bíblia, das Escrituras. Por exemplo, estou pregando aqui. Dentro dessa palavra, Deus vai revelar algo para você, em particular. Deus fala em particular a cada um de nós pela palavra. Aí você entende, então é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que orar mais. Então eu tenho que esperar mais um pouco. Então é isso que está acontecendo, eu tenho que perseverar mais um pouquinho. Deus vai falar com você, dentro da palavra, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, e a palavra é o que? Verdadeira, não é isso? Toda palavra de Deus é verdadeira, gente. E trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Agora presta bem atenção, nem todo mundo entende a palavra. Nem todo mundo entende a palavra que Deus está falando, nem todo mundo tem visão do que Deus está falando. A gente não pode ser assim, a gente tem que entender a palavra e temos que entender a visão. Aqui nessa época aqui, Deus falava com os profetas, o pessoal lá em visões, sonhos, aquela coisa. Hoje não, hoje ele fala através da palavra, mas Deus ele dá visão. Pastora, como assim? Tem coisas na sua vida que você vê certinho acontecendo coisas na sua vida, entendeu? Você se vê fazendo um negócio, você vê a sua casa. Às vezes você está lá sentado lá na sua casa, você olha para um canto e você vê, por exemplo, um móvel novo ali naquele canto. Você vê até um jeito, aí vem te dando uns pensamentos, até um jeito de arrumar e tudo. Você fica assim, mas como? Você não tem sentado no bolso. Mas se Deus está te dando esse sonho, Ele vai te dar condições de você realizar. Antes dele realizar o que ele tinha que realizar na vida de José, ele deu o que, José? Um sonho. José já viu o que ia acontecer com ele lá na frente. Na sua mente.
Às vezes é como se fosse um pensamento, mas você já vê. Às vezes até a tua casa. Você vai fazer uma reforma na casa, você olha assim, você já vê a janela de um jeito, de um jeito. Faz até com doideira na tua cabeça, né? Mas daqui a pouco Deus te dá condições de realizar. E você olha, caraca, um dia isso foi apenas um sonho, uma visão, não. Porque Deus já colocou no seu coração o propósito que você vai ter lá na frente. Deus, antes de Noé ver a arca, antes do Noé construir a arca, ele já tinha visto a arca onde? No coração dele. Quem ensinou Noé a fazer a arca? Veio tudo da onde? Do coração dele. Noé já via aquela arca certinho como é que ele ia fazer. Na mente dele ele já tinha aquela arca pronta. Entendeu? Você, às vezes você vê isso lá na frente do seu futuro. Você já vê mais ou menos como é que vai ser. Isso é o que? Deus te mostrando. Vai ser assim, ó. Você vai ser diferente, você vai... E às vezes você não acredita no que você vê, porque você fala, mas isso é grande demais para mim. Eu estou pequenininho, eu não preciso. Tem um centavo no bolso, como é que eu vou estar numa situação dessa? Eu, quando escurar com o pastor Mota, antes de eu orar com o pastor Mota, não, nunca aconteceu isso comigo antes de eu ir para lá. Porque também antes de eu ir para lá, não tinha nem como Deus me mostrar nada. Só vivia doidona, entendeu? Drogada, não tinha como. Mas quando eu fui para lá, que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu nunca, vou te falar de todo o coração, eu nunca pensei na minha vida, nunca passou na minha mente, nunca, nem quando eu era criança. Certo que quando eu era criança, eu frequentava uma igrejinha lá perto de casa. Então, quando eu era criança, eu achava bonito os cultos, né? Quando eu era criança. Aí eu brincava de culto. Eu botava assim no quintal, eu botava um tanto de tijolinho, aí botava as bonequinhas tudo sentado. Olha só, minha bonequinha tudo sentada, eu pegava o microfone e começava a pregar minhas bonequinhas. Brincando de culto, que eu achava legal, achava bonito. Mas isso era coisa de criança. Depois que eu cresci, eu nunca pensei em pregar o evangelho, nunca passou na minha mente que Deus ia me chamar para pregar o evangelho, não passava, vou ser muito sincero com você, não passava. Aí depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, às vezes eu olhava uma pregação na televisão, eu me via eu pregando. Eu falava, estranho, eu pregando. Coisa da minha cabeça, entendeu? E vinha assim na minha mente, aquela imaginação, uma hora ela está pregando e tal, eu falei, não, eu nunca tive vontade de pregar, nem sonho de pregar, que doideira, mas de vez em quando se passava na minha cabeça, mesmo eu estava lá lavando louça, lavando roupa, vinha aquilo na minha cabeça, até que uma vez eu passei perto da televisão, o cara estava lá pregando, aí Deus falou no meu coração, ó, você vai pregar assim, uma voz falou comigo. Falei, vai ser o diabo pensando, né? Nada a ver. Hoje eu estou vivendo aquilo que eu via lá atrás. Você está entendendo? Deus já me mostrava, como Deus mostrava para Noé como ia ser a arca. Como ele ia construir a arca, ele já me mostrava. Então Deus já mostra para você. Tomara que você entenda a visão que Deus te dá. Não é que você vê visão, não, mas na tua mente você já vê mais ou menos como é que vai ser. Aí daqui a pouco você está vivendo isso, caraca, eu vi isso. Um dia isso passou na minha mente. Lá em casa, a arrumação lá de casa, se você entrar lá, se eu te falar que aquilo tudo antes de surgir ali, surgiu no meu coração. Eu sempre sentava lá, não tinha um guarda-roupa, o guarda-roupa todo quebrado, não tinha uma televisão. Tu lembra que eu sentava lá e ficava olhando para casa? Eu falava, Natasha, um dia, em nome de Jesus, vai ter uma televisão ali vai ter um guarda-roupa. Não falava isso?
Hoje em dia, se você chegar, ela está certinho do jeito que eu via, que eu falava. Deus já me mostrava que ia ser assim, que isso ele ia fazer na minha vida. Entendeu? Antes do José ser governador, Deus já tinha mostrado para ele que ele ia ser. Deus não dá nada sem antes revelar os seus servos. Sim ou não? Então, o Daniel, ele entendeu a palavra, entendeu a visão. Nós temos que ser assim, nós temos que entender a palavra e entender o que Deus mostra para a gente. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Aí ele disse assim, e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Já ficou triste? Pastor, parece que o choro à noite nunca acaba. Se o choro ia durar uma noite, mas parece que está durando uma eternidade. Ele estava 3 semanas triste, tadinho, Daniel. Passando umas lutas. Às vezes tem coisas que você não está 3 semanas, mas tem coisas que está fazendo você sofrer. Você está meio triste com isso, mas Deus vai te honrar. Entendeu? Você tem que, uma coisa que você tem que fazer, nunca se afaste de Deus. Nunca. Ele vai fazer você triunfar sobre aquilo ali. E outra coisa, fé. Eu preguei isso aí lá no monte onde fé é individual, tá? A fé, eu tenho fé, você tem fé. A minha fé pode não ser igual a sua, nem a sua igual a minha. Você pode ser um membro da igreja, que talvez você tenha mais fé do que eu que seja uma pastora. Ué, que é isso? A fé, ela é assim, a Bíblia diz que um semeador saiu a semear, e a semente caiu lá nas terras lá. Um deu fruto a 30, outra 60 e outra 100. Às vezes tem horas que você tem uma fé que não é todo mundo que consegue acompanhar a sua fé. Se você for falar da sua fé, os outros vão até rir. Quer ver um exemplo? Noé. Na época de Noé, ninguém tinha uma fé igual Noé. Quando Noé falava que ia construir a arca, o que o pessoal fazia? Caduco, doido. Você sabia que cientificamente, na época de Noé, pelo lado da ciência, seria impossível chover na terra. Nunca tinha chovido na terra. Você está entendendo? Se fosse olhar para o lado da ciência, até os cientistas iam rir. Aí já pensou a meteorologia do tempo, vai lá, futuca tudo, nem sinal de chuva, e o cara dizendo que vai vir um dilúvio. Um dilúvio que vai cobrir toda a terra. Acharam que Noé era doido, porque Noé tinha uma fé, mas ninguém tinha uma fé igual Noé. Às vezes você acredita em coisas que é o seu sonho. Se você falar para os outros vai rir de você, igual os irmãos de José. Sério, não acredito em conto de fada, mas é a sua fé, e a sua fé faz acontecer o que você espera, não é a fé dos outros. Não adianta você ficar esperando os outros ter fé com você, as pessoas aplaudirem a sua fé. Olha, você tem fé, nada disso. A pessoa, quando não tem fé, ela é incrédula, ela não vai aplaudir você não, ela vai rir da sua cara. Igual fizeram com Jairo. Jairo tinha fé nele. Aquele cara tinha fé. Eu vou ser sincera com você, eu invejo a fé dele. Que é isso, irmão? Você ter fé para você ver um filho ressuscitar, irmão. Às vezes tem filho que está doente, a pessoa não tem fé que vai ficar bom, quando vai ressuscitar. Mas os outros, o que faziam lá com Jairo? Riam dele. Tem pessoas que, se você falar, vai rir da sua fé, tadinha. Você acredita mesmo que vai acontecer? Mas é você e Deus. Se Deus notou
aquele sonho no seu coração, Ele disse que você vai chegar lá, e é um propósito de Deus, nada vai conseguir impedir. Mesmo rindo da cara de José, o irmão dele, José chegou ao governador do Egito. Ele chegou onde Deus determinou. O diabo tentou atrapalhar antes? Sim, mas não conseguiu, ele chegou lá. É a sua fé. Você não pode deixar ninguém tirar a sua fé. Ninguém. Isso é sua. Guarda isso. Isso é o seu tesouro, entendeu? Ah, Bernardo, você não acredita? Tudo bem, mas eu acredito. Porque tem gente que Deus botou um sonho no seu coração, você desanima porque ninguém acredita nele. Mas José também ninguém acreditava no sonho dele. Só ele. Só ele, tadinho. Noé. Ninguém acreditava em Noé. Nem a família de Noé acreditava nele. Vai ver que os filhos ajudavam o mais uma para ficar falando que a Bíblia diz que existia um homem um homem fiel, o resto não era. Então nem a família dele não era fiel. Vai ver que os próprios filhos ficaram de lá, meu Deus, né? A gente trabalhando pra caramba. Nosso pai não está legal, não vai fazer o quê? Obedecer? É a fé dele. Ele não deixou os incrédulos apagar a fé dele. Se Deus botou no coração dele, ele sabia que ia cumprir. Entendeu? Você não tem que deixar ninguém apagar, ninguém tirar a fé do seu coração. É a sua fé. A sua fé vai levar você onde você quer. A sua fé vai fazer que as coisas sejam do jeito que você quer, do jeito que você está crendo. Não do jeito que os outros estão falando. Tudo é possível ao que crê. Quando começaram a falar um montão de coisa contrária, Jairo, desiste. A filha já morreu, já está mais um mestre e tal. O que Jesus falou para Jairo? Não temos, crê somente. Ele ficou com o que Jesus disse. Ele não ficou olhando os incrédulos que ria, que debochava, que falava o contrário. Ele ficou com o que Jesus, e no final foi como ele queria. Então é igual você não tem que ficar escutando os incrédulos, os outros falam, quem está debochando, quem disse que você não vai chegar lá, você tem que ficar com aquilo que Deus está falando no seu coração. Eu vou crer, vai ser desse jeito que eu estou crendo. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com vento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no 24 dias, 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idequim. Agora preste atenção, ele estava falando que não comeu, que jejuou, aquela coisa toda. O Daniel, ele estava em oração, em jejum, porque ele estava buscando uma resposta de Deus. Não tem hora que você está buscando a Deus? Você fala, meu Deus, mas eu já orei, já jejuei, estou buscando a Deus uma resposta de Deus. A resposta não vem. Tem hora que você pensa assim? O Daniel, ele estava assim. Às vezes ele estava triste, até por causa disso, porque tanto eu oro, jejum, a resposta não vem de jeito nenhum. Mas até que Deus está ouvindo eu orar. Aí está dizendo aqui, ó. E no 24 do primeiro mês, estava a bordo do grande rio Idequim, e levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino, de ufas, e o seu corpo era como de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondeu-se. Fiquei, pois, só eu e vi esta grande visão. E não ficou
força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. Agora presta atenção nisso aqui. Você viu que ele estava lá 3 semanas, Daniel estava 3 semanas orando, jejuando, buscando de Deus uma resposta da oração dele. O Daniel estava triste, ele não falou lá que ele estava triste, porque a resposta da oração não vinha. Gente, isso é sério, às vezes você pode estar passando por isso. Poxa, eu estou ficando até triste, eu oro, já pedi a Deus e a resposta não vem. Mas Deus, ele foi lá e ele enviou lá, né, a resposta a Daniel. E o que estava acontecendo? Vamos ver aqui. Ele disse: Daniel, homem muito desejado, tem Bíblia que diz muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras. Vamos dar uma paradinha aqui? Porque o Daniel estava pensando que Deus não ouvia ele. Daniel estava pensando: Deus não me ouve, não é possível. Estou 3 semanas orando, pedindo a Deus uma resposta, jejuando e nada. Deus não está me ouvindo. E Deus já deixou bem claro para ele: desde quando você começou a orar, desde quando você começou a me buscar, Daniel, que as suas palavras têm sido ouvidas sim. Aí ele explicou o resto. Perante eu sou ouvido as tuas palavras. E eu vim por causa de quê? Das tuas palavras. Às vezes você está orando a Deus, você vem para a igreja, Deus vai me usar aqui para falar com você. Ele está falando: eu vim por causa das tuas palavras, para te explicar o que está acontecendo, Daniel. Aí ele disse: eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Vamos dar uma paradinha aqui? Um demônio, um anjo maligno, que é um anjo decaído, ele estava lutando com o anjo de Deus durante 21 dias para tentar impedir a resposta divina até Daniel. Às vezes você está pensando que você orou e pronto. Não, há uma batalha no mundo espiritual para a bênção chegar até você. Há uma batalha no mundo espiritual, há uma resistência do império das trevas para tentar impedir a resposta da sua oração, para tentar impedir a bênção de chegar até você. Quantos dias que ele resistiu? 21 dias. Eu acho que dava quase o tempo que Daniel estava esperando, ou mais, sei lá, ou menos, né? Porque põe aí 3 semanas, 21 dias. Por isso que a resposta ainda não tinha chegado. Não é que Deus não estava ouvindo Daniel. Você está entendendo? Não é que Deus não queria abençoar o Daniel, não. Mas estava uma batalha para aquela bênção chegar até Daniel. E se Daniel tivesse desistido antes de 21 dias?
Ah, porcaria nenhuma, não vou orar nada, já orei, Deus está nem me ouvindo mais. Vou orar mais por isso não. E se Daniel, porque aquele já estava meio triste por causa da resposta de oração, mas se Daniel fosse aquela pessoa exagerada de ansiedade, Daniel teria morrido durante 21 dias. Porque ele teve que esperar. Não tinha como ser antes, porque estava uma batalha lá, e agora? Que tem coisas que às vezes você não quer esperar, mas Deus está numa batalha para aquilo ali acontecer. E você não está esperando Deus guerrear lá ao seu favor, Deus toma a frente daquilo ali. Às vezes você vem para a igreja, Deus está usando lá um pregador, a pessoa para falar, espera mais um pouquinho, tua bênção está chegando aqui, ó. Estava chegando, mas olha a batalha. O reino de Deus vai perder? Vai, mas o demônio resistiu esse anjo 21 dias. Tudo para impedir a resposta de chegar até Daniel. Para impedir a bênção de chegar até Daniel. Você está entendendo por que a gente tem que ser perseverante? Eu pedi hoje, não vem, quer saber, porcaria nenhuma, não peço mais, amanhã também não quero mais, mas e aí? É uma batalha no mundo espiritual para você pedir. O anjo lutou 21 dias e não desistiu. Ele não desistiu de lutar para levar a resposta para Daniel. Mas às vezes quem desiste é a pessoa. O anjo está lá lutando por você lá para entregar sua resposta, sua bênção, aí você, quero mais não. Aí o anjo pega e para com a espada. Não, vou orar mais um pouquinho, o anjo começa. Não, mas não quero mais não, o anjo para com a espada. Você o anjo fica lá, não sabe se guarda a espada, se tira a espada, se guarda a espada. Não, mas que pessoal indeciso. Eu luto ou não luto para levar a bênção? Sim ou não? Então, ele diz assim, mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, está vendo? Teve que vir um outro anjo para ajudar esse aqui a vencer aquele demônio que estava tentando impedir a bênção de Daniel, a resposta de Daniel chegar. Está entendendo que às vezes tenta impedir a sua bênção? Sim ou não? Não é Deus, é o demônio. Está tentando impedir de chegar até você. O que você tem que fazer? Permanecer como Daniel. A resposta chegou porque ele permaneceu em oração. Ele permaneceu esperando. Daniel não desistiu. Ele continuou se consagrando. O anjo venceu a batalha e Daniel recebeu a resposta dele. Recebeu a bênção. Estão entendendo? Direitinho? Sim ou não? Aí ele disse, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Aí, ali, ele foi conversando lá com Daniel, a resposta é essa, vai acontecer isso. Talvez você está esperando uma resposta de Deus, uma bênção de Deus. Pastor, nem oro mais. Porcaria. Já orei, o anjo está lá naquela batalha lá. Você está entendendo? Tenha paciência. A prova da nossa fé é a paciência.
paciência. Se Daniel não tivesse paciência, fosse ansioso, ele tinha estragado tudo. Ele tinha estragado a resposta, ele tinha estragado a bênção. Porque quando você põe o negócio na mão de Deus, Deus não está parado, não. Você está orando, Deus está trabalhando a seu favor. A Bíblia diz que Ele é um Deus que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ah, mas eu não quero esperar. O problema é esse. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem que estar esperando no Senhor. Ele não trabalha para aquele que sai correndo na frente, pode deixar que eu resolvo. Não. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aí você não está vendo, você acha que Deus está parado. Se não está vendo, você acha que Deus não está fazendo nada, porque Ele não está vendo o que você está passando. Gente, uma coisa que Deus não é cego, surdo. Deus não é nada disso, não. Ah, mas Ele deve estar tirando cochilo. Deus não dorme. A Bíblia diz que Ele nem cochila, o guarda de Israel. Acho que está lá no Salmo 121, né? Está lá. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Como que Ele não está vendo? Meu Deus, mas você não está vendo? Deus está vendo tudo. Só que muitas das vezes aquilo ali que você está orando no mundo espiritual é uma batalha. É uma batalha para o parente seu se converter. Você não está vendo a guerra, mas está uma guerra lá pela alma daquela pessoa. Você está orando. Já puxa para um lado, o Espírito Santo puxa do outro, já puxa para um lado, o Espírito Santo puxa do outro, é uma batalha. Aí vai lá, o diabo convence a fazer errado, aí vai lá, Jesus convence a fazer o certo, aí vai lá, convence a fazer errado, e até você se converter, irmão. A sua prosperidade, pastor, meu Deus do céu, você não vai estar amarrado, mas Deus quer que você seja próspero. Você acha que Deus está querendo ver você sofrendo? Todo mundo lá na porta, Joaquim, o que foi? Venceu hoje. Deus não quer isso não, filho. Deus quer que você prospere, você coma bem, você tenha saúde, você tenha paz. O problema é que o diabo não quer isso, Deus quer, o diabo não. Mas o diabo não tem querer, quem tem querer é a gente. A gente tem que querer confiar em Deus, acreditar em Deus, fugir de tudo aquilo que não é de Deus. Hoje eu ia pregar sobre isso, mas daqui para a escada, quando eu sentei aqui, Deus mudou tudo. Não sei porquê, Deus botou isso aqui, então eu tenho que falar o que Deus está mandando. Mas hoje eu ia pregar mais cedo sobre a murmuração. Jesus, quando tinha só aqueles peixinhos, quantos peixinhos que tinha? Eu confundo os peixinhos com pão. Oi? 5 pães e 2 peixinhos. Quando tinha só aqueles 5 pães e 2 peixinhos, era pouco para alimentar quase 5.000 pessoas. Não era pouco? Mas Jesus pegou aquilo ali, o que Ele fez com aquilo? Ele deu graças. Jesus disse que se você for fiel no pouco, às vezes Ele deixa um pouquinho cair na sua mão para ver o que você vai fazer. Miséria, Deus que me perdoe. Como é que eu passo o ano com isso? Passar o ano duro. Como você está com saúde? Tem alguma coisa que você comer em casa? Tem um ventiladorzinho lá, uma aguinha gelada para você? Tá ótimo. Se não prover antes do ano, depois ele vai prover. Mas tudo dá graça. Tem gente que passa o ano cheio de dinheiro, mas cheio de problema. Você está duro, mas está feliz, está bem. Entendeu? Tudo dá graça. Então Deus, ele falou, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Vamos ver o que Ele vai fazer. Só com aquela farinha que tem lá na panela, aquele ovo. Deus te perdoe, que miséria. Se você pegar aquele pouquinho que você tem e dar graça, Pai, muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, por isso aqui.
Você vê que Jesus, quando fez isso, multiplicou os peixes e os pães. Mas tem gente que murmura. Toda pessoa reclama, tudo está ruim. Mesmo dizendo lá no livro de 1 Coríntios 10, acho que é 10, né? E não murmureis, como os que murmuraram e pereceram pelo destruidor. O espírito destruidor entra na vida da pessoa. É igual esse calor aí que passou aí, teve de gente murmurando. Deus que me perdoe, a gente vai queimar aqui na terra, vai morrer todo mundo torrado. Que mais gente pessoa murmurando. Mas não adianta a gente murmurar, a gente tem que orar. Pastora, mas isso aí não adianta orar não, que a natureza, irmão, tudo adianta orar. Deus, Ele é o dono de tudo, da natureza de tudo, Ele pode mudar tudo. O Elias não orou para não chover durante 3 anos, ficou 3 anos sem chover. O Elias não orou e depois para chover e choveu. Por que Deus não pode resolver isso? Tem gente que pensa que Deus está querendo matar eles torrado. Mas diz que a terra vai ser destruída a fogo. Olha o que Deus está fazendo com a gente, irmão. Eu vou esclarecer uma coisa aqui para você. A Bíblia diz o seguinte: de que se queixa, pois, o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios erros. Eu, quando fui fazer a aula a autoescola, lá a gente aprende um pouquinho sobre isso. E lá eles estavam falando que esse superaquecimento que acontece na Terra, isso aí, aquecimento global, isso aí não é uma coisa natural. Isso aí é lixo que o pessoal vai jogando para o espaço, jogando para o espaço. Não tem como transborda os rios. É normal transbordar. Sempre foi assim, sempre transbordou os rios. Foi Deus que quis que transbordasse o rio para inundar todo mundo. Foi Ele? Nunca foi assim. Quer ver? Rose, você que mora aqui muitos anos. Esse rio aqui antigamente transbordava igual transborda hoje? Está amarrado no dedo, estou até retirando isso que eu disse. Qual transbordava um tempo atrás? Retiro isso que eu disse. Pois é, mas ele transbordava? Não transbordava. Por que um tempo atrás ele andou transbordando? Deus fez as coisas perfeitas. Aí vai lá, joga no sofá, joga o caminhão lá dentro, joga não sei o que, joga a cama. E vai tudo no rio, entendeu? Antigamente, todo o asfalto, tudo era de terra. Hoje em dia é bom ser asfaltado? Mas não tem mais, para onde a terra não tem mais como absorver a água. Tudo asfaltado. Então vai para onde? Mas quem fez isso? Foi Deus? Não é a natureza? Não é. Deus simplesmente tem que intervir. O que é isso? A gente orar para não acontecer. Deus não deixa acontecer. Se a gente orar, Deus pode intervir, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer chover, mas como Ele é o dono da chuva, quando Ele vê que vai, Ele desliga a torneirinha aí para não prejudicar o pessoal lá embaixo. Entendeu? Ele pode fazer isso, intervir. Mas não foi Ele que fez isso. Não pode desculpar Deus. Lá, destruiu a casa de todo mundo. Olha a fúria da natureza. Da natureza não, isso foi de que se queixa. A mesma coisa é esse aquecimento. Eles estavam falando lá, mostrando lá no vídeo, que eles vão jogando fogueira, mas não sei o que, e lá em cima tem uma camada lá, que as coisas não descem mais, fica flutuando lá. Lá está cheio de lixo lá em cima. Entendeu? Aí aquilo ali é que faz o aquecimento global. Que faz superaquecer. Não, mas Aí a pessoa fala assim, não, mas é que Deus está querendo matar todo mundo. Deus não tem culpa se jogar um montão de lixo para lá. Ainda bem que o bicho não atingiu o terceiro céu, o primeiro céu. Que se pudesse eu jogar até lá no céu, onde Jesus está, mas lá Jesus não deixa chegar esse troço, não. Você está entendendo? Agora, foi Deus que fez isso?
Não. Isso foi o próprio ser humano. Agora, Deus pode entender, como Ele tem filhos deles aqui na terra, que somos nós, que Jesus ama a gente, se a gente orar, Ele vai entender. Ele pode fazer algo que refresque, que melhore isso aí, em oração. Não adianta não orar. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? Porque a Bíblia diz que, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. A pior coisa que tem é quando o ser humano ele quer ter mais sabedoria do que Deus. Não tem como. Fazer as coisas sem a direção de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou especialista. Gente, não. Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Deus pegou um homem sem conhecimento, sem estudo, sem material, sem ferramenta, sem nada, e botou as medidas certinhas. Deus deu as coordenadas todinha para Noé. Um homem que não era especialista, ele não era um arquiteto, ele não era nada, nem ferramenta direito, ele não tinha material direito. Ele construiu uma arca tão boa, tão potente, que o dilúvio cobriu toda a terra, o monte mais alto que tem. Foi toda a terra, gente. Você tem ideia? Você já viu o mar? Olha assim aquele marzão. Então, toda a terra é muito além do que o mar. Tudo, o monte mais alto. E a arca ficou lá, eu acho que cerca de 160 dias, não foi? Mas não foi 40 dias de julho, mas ele não ficou lá nos 40 dias, porque depois teve que esperar a água descer. A arca ficou flutuando lá. A arca estava pesada. Tinha um casal de cada bicho lá. Já viu quanto pesa um elefante? Fora os outros bichos pesados aí, mamute, mas o quê? Cavalo, boi, baleia, sei lá, hipopótamo. Tu imagina o peso que estava aquela arca. Ainda tinha um alimento para eles, família de Noé. Irmão, se aquilo ali te fizesse um furinho ali, já era. O negócio foi muito bem feito. Aí chegou um pessoal um tempo atrás que criou um barco aí, um navio chamado Titanic. Não sei se foi 200 ou mais do que 200 pessoas, sei lá. Foi muita gente que foi construir aqui. Os melhores arquitetos, os melhores profissionais. O cara falou, esse barco, esse navio é tão forte, mas tão forte, a estrutura dele é tão forte que nem Deus derruba isso, nem Deus afunda esse navio. Cadê o Titanic? Tanta gente fez ele, na cadeia. E a arca que Noé construiu sozinho, não tinha nada, tinha ferramenta, não tinha nada, com a ajuda dos filhos dele. Mas qual foi a diferença? Quem foi o arquiteto daquela arca? Foi Deus, não foi o homem. Então a pior coisa que tem é o homem querer ser mais sábio do que Deus. Não é. Não tem como. Por isso que Salomão, ele foi muito sábio e pediu sabedoria. Glória a Deus, ele podia ter pedido dinheiro, não, eu quero sabedoria. E se você pedir sabedoria a Deus, Deus te dá sabedoria. Deus faz você ver coisas que você fica assim de boca aberta. Lembra que essa luz ali de fora estava tudo apagado? Vocês lembram que deu um probleminha ali? A gente tirou até o interruptor ali para ver. Eu andei ali, eu fiquei pensando, Deus, eu preciso ajudar a entender o que está acontecendo. Aí, olhei o interruptor, tal. Aí não era interruptor, a gente viu. Eu entendo alguma coisa de energia elétrica? Não. Eu não
sou eletricista, gente. Entendeu? Não quero nada de energia elétrica. Mas eu andando ali fora, eu falei, não sei o que houve. Mas eu estava conversando com Deus sozinho. Aí quando eu olhei para o telhado, aí Deus falou assim, Fabiana, deve ter algum fio dessa lâmpada, deve ter algum fio encostando um no outro. Isso que está direto. Mas eu, na minha própria sabedoria, eu falei, Senhor, se tivesse um fio encostando, não era para dar curto? O que é? Se dois fios encostam, o que acontece? A lógica é o quê? Dá curto. Mas se os dois fios encostando, não teria dado curto? Não teria só ficado ligado direto. Eu não entendo nada de luz. Mas veio aqui no meu coração, não. Tem dois fios encostando aí. Doideira, igual para casa. Aí eu pedi meu filho para dar uma olhada. Porque o Iguinho hoje, Iguinho é um modo carinhoso que eu chamo ele, o Igo, né? O Iguinho hoje ele não trabalha com isso, mas o Iguinho já trabalhou na Light, fez curso, tudo direitinho. Aí eu falei, tá com probleminha lá na igreja, o negócio está lá, ó. Aí ele veio aqui ver. Aí, mãe, tinha um fio encostando no outro. Eu falei, não, mas como assim? Se está encostando não era para dar curta, ele riu. Ele me explicou lá. Do jeito que ele aprendeu lá, não, mas isso aí é diferente, não sei o que, um retorno vai para não sei de onde, não sei o que. Aí quando ele falou isso, eu comecei a rir. Ele falou, o que é? Eu falei, nada não. O que Deus tinha falado no meu coração? Que era um fio encostando. O Espírito Santo estava certo. Eu teimando com ele, não, era para ter dado curto, não sei o que. Eu não entendia, mas aí ele me explicou, tal. Ele ajeitou a luz com tudo ou não. Ele, antes de eu saber, por uma pessoa, no caso assim, que entendia do assunto, Deus já tinha me mostrado o que ele é. Olha só como é que Deus ele é sábio. Entendeu? Deus ele é sábio. Talvez se eu falasse isso para o Igor antes, ele ia até falar, mãe, como é que a senhora sabe disso? Se ela nunca trabalhou na energia elétrica, entendeu? Mas é que eu não cheguei a falar nada. Mas aí, resolvi. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como Deus ensina a gente. Eu fiquei meio admirada, o senhor está me ensinando até mexer em luz. Glória a Deus. Não é não? Talvez se eu tivesse dali procurado, eu tinha achado eu isso lá em cima. Eu nem escavo, mas era aquilo ali que estava acontecendo. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E já sabe, né, pessoal? Às vezes pode estar acontecendo isso que é sua bênção. Você está aí, irmão, espera no Senhor, se consagra. Não deixa de orar, o negócio vai chegar. Glória a Deus, a resposta vem. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E Pai, eu peço que o Senhor me ajudasse a pessoa que está, Pai, como Daniel. Ela já estava até pensando que o Senhor não estava ouvindo mais ela. De tanto que ela já orou, que ela já pediu, já clamou. Mas hoje, através dessa palavra, eu acredito que ela entendeu que o mundo espiritual é uma batalha, mas que o Senhor não perde batalha, que é impossível que o Senhor perca. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor venha tirar todo impedimento de Satanás, da resposta dessa pessoa chegar, da bênção chegar até ela. Porque se o Senhor prometeu, nada o que é seu, que foi o que o Senhor determinou, nada poderá impedir. E eu estou amarrando todos os espíritos, paralisando e exigindo que tire a sua mão da bênção dessa pessoa.
embora, sai e nunca mais torna a voltar em nome de Jesus. Pai, toma a frente, Deus, que a bênção dessa pessoa que ela tanto tem orado venha chegar, como chegou para Daniel em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu local. Senhor, diz que me honra a lei, cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Olha, pessoal, vocês digam assim seja e graças a Deus. Deixa eu falar um negócio com vocês. Ontem nós estivemos no Monte das Oliveiras e nós entregamos os pedidos, tá? Com todos os projetos de vida, as ofertas, nós oramos por todos. Só que eu estava tão empolgada com a oração que eu esqueci de gravar. Na hora que eu estava botando fogo lá, eu sempre gravo, mas ontem eu esqueci de gravar. Mas tá bom, Deus aceitou. O pessoal que estava lá viu como é que pegou fogo bem rápido. Ah, mas isso é normal, não é normal não, isso é o fogo do Senhor, que ele consumiu, porque estava recebendo muito carinho do que nós estávamos apresentando a ele. E hoje, pessoal, eu botei uma mensagem lá na agenda, que amanhã nós vamos estar fazendo o culto da virada, como a gente faz todo ano, a partir de 9h30 da noite. Pastor, porque até não tem culto na igreja. Irmão, porque a gente sai o ano com Jesus e entra com Jesus. Nós queremos passar o ano todo com Ele. Nós vamos precisar dele o ano todo. Então nós entramos o ano com Jesus. Então nós deixamos lá, quem puder ajudar, pastor, eu posso ajudar. Você vê alguma coisinha lá que a gente possa trazer para botar ali na ceia? Quem tiver intenção de trazer alguma coisa, de ofertar alguma coisa, já avisa mais ou menos se vai trazer, que para poder haver uma concordância ali, entendeu? Não, hoje de manhã eu estava falando, ninguém fala nada, aí em cima da hora todo mundo traz arroz. Aí a gente bota aquele palitinho com o cabelo aqui, vai pegar o chinês. Entendeu? Tem que estar uma concordância. Ela faz um arroz, então eu trago um macarrão, sei lá, macarrão desse. Não sei se eu com um macarrão na ceia, né? Macarrão desse. Mas enfim, ou traz uma farofa, ou traz glória a Deus, porque se assim a gente vai saber mais ou menos o que tem. Tem gente que está assim, meu Deus, eu ainda não sei que eu vou catar lá no armário o que é. Eu estou assim ainda, não decidi não. Eu vou lá no armário ver lá o que tem lá, o que eu posso inventar lá. Mas aí você tiver uma ideia mais ou menos que você vai inventar, você já bota lá, entendeu? Vou inventar um treco aqui, gente, de macarrão, sei lá, de feijão, de qualquer coisa, sei lá. Aí você avisa lá. Glória a Deus, amém? A Luciene vai dizer, olha, pastor, eu vou levar um pavê e 2 refrigerantes, né? Aí eu mandei mensagem para ela, Lúcia, mas é só pavê mesmo ou é para comer? Ela falou, as coisinhas de risada, é para comer, pastor. Não, se é para comer, está tudo certo, glória a Deus. Glória a Deus, e assim a gente vamos na paz do Senhor. Vamos entrar no ano, graças a Deus, de saúde, na presença de Jesus. A gente vai triunfar no ano de 2026, sempre esperando de Jesus o melhor, não o pior. Tem gente que anda com Jesus esperando fracasso, derrota. Então não é melhor nem andar, entendeu? Lembra que eu preguei antes lá no monte? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É sempre vencer. Ah, mas vem tanta luta, mas tanta, você só está vendo a luta, mas você não vê tanta vitória também não, só vê luta. A luta você perdeu, você acabou com você a luta. Não, se você está de pé aqui, irmão, porque você venceu várias lutas, você vai vencer mais essa. Davi, quando teve que encarar o gigante lá, todo mundo, vai morrer, sai Jesus. Sabe o que Davi falou? O Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, Ele vai me livrar da mão desse ser que precisa. Mas é muita luta. Pois é, mas Deus me livrou daquela doença, Deus me livrou daquela situação, Deus também vai me livrar desse aqui. É assim que você tem que olhar. Meu Deus, me livrou da primeira, da segunda, da terceira, não tem jeito aqui.
tudo ao contrário, dessa vez eu vou. Ai, dessa vez você tem que falar assim, dessa vez eu vou vencer de novo. É assim que você tem que falar. Glória a Deus.